Deputado Alfredo Gaspar, que é justamente o relator da CPMI e do INSS. Obrigado, deputado, pela presença aqui na Band News mais uma vez. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite. Deputado, explica para a gente qual é essa possível conexão entre os crimes da CPI, que a CPI do INSS investiga, e o do Banco Master. A princípio são coisas bastante distantes, né? O roubo aos aposentados e um banco que operava sem sustentação financeira, mas existe esse possível elo? Qual é o ponto de ligação entre esses dois casos, ou pelo menos do que a CPMI suspeita, deputado? Só para recordar um pouco, a CPMI, que é a Comissão Mista de Inquérito do Congresso Nacional, ela tem dois escopos. Um, descontos associativos, que nós já avançamos bastante. E o outro são os consignados, dinheiro emprestado pelos bancos. E nós fizemos a relação de 10 instituições financeiras que tinham muitas reclamações de consumidores. A exemplo de falsificação de documentos, dinheiro não solicitado, juros sobre juros, e entre essas instituições financeiras está o Banco Master. Veja, o próprio INSS suspendeu os consignados do Master, dizendo que mais de 250 mil contratos não foram explicados pelo Master. Só isso já bastava para não haver a decisão do ministro Toffoli, que retirou da guarda da comissão de inquérito os documentos que chegaram em relação ao Master. Foi um ato que causou espanto a todos nós. Por isso, alguns parlamentares, eu também fui signatário, solicitamos ao ministro André Mendonça que devolva esses documentos que foram retirados por ordem do ministro Toffoli ao colegiado, para que nós possamos aprofundar as investigações. E o senhor imagina que esse pedido vá ser aceito, deputado? É claro que é difícil projetar, né, o que vai ser a decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas pelo que foi apresentado de argumentação e pelo ambiente político que vai se criando, até esse constrangimento ao ministro Dias Toffoli, com todas as informações que já vieram a público, agora mais recentemente, sobre o resort de parentes dele, em que o próprio Toffoli era tratado como proprietário, como foi divulgado numa reportagem hoje. Já tinha saído também a informação de que esse resort recebeu dinheiro do Daniel Vorcaro, da família do Daniel Vorcaro, enfim, por tudo isso, somado à viagem junto com um advogado do Master para assistir a final da Libertadores, no mesmo jatinho, com tudo isso, essa pressão sobre o ministro, os senhores estão otimistas que esse pedido para acessar as informações vai ter um resultado positivo? Olha, primeiro o Supremo Tribunal Federal deveria tomar uma medida. Eu sei que não tomará, mas deveria ser em respeito ao Brasil. O ministro Toffoli não pode ser o relator do caso Master. As ligações já estão expostas. Mas mesmo que o Supremo não o afaste da relatoria, e acredito que não o afastará, pelo menos devolva os documentos ao colegiado que tem a legitimidade para investigar as instituições financeiras que fizeram contrato com o INSS, e muitas delas, como o próprio Master, meteram a mão no dinheiro dos aposentados e pensionistas. Não pode haver investigado de estimação. Se você me pergunta se eu acredito que o ministro André Mendonça vai contra a decisão do ministro Dias Toffoli, eu não sei antecipar, mas pelo direito deveria sim. E, deputado, quais são os próximos passos agora da CPMI em relação a isso, na volta do recesso? Lembrando que, por enquanto, os trabalhos tanto da Câmara quanto do Senado estão paralisados, voltam já daqui a 10 dias, dia 1º de fevereiro. O que é que o Congresso, o que é que a CPMI pretende fazer em relação a esse caso do Banco Master? Olha, foi tanto ladrão descoberto durante essas investigações da comissão de inquérito que o governo não queria que fosse instalada. Nós já descobrimos tanta gente poderosa da República. A tendência é que mais nomes surjam e responsabilidades sejam apontadas.
seja nos descontos associativos, seja no crédito consignado. Olha, só para você ter uma ideia, o próprio filho do presidente da República, eu disse isso na comissão, que eu renunciaria à relatoria se não houvesse ligação entre Careca do INSS, que é o maior ladrão dos aposentados e pensionistas, e o filho do presidente da República, e várias reportagens durante esse recesso mostraram essa ligação. É escândalo em cima de escândalo, e o Master, assim como outras instituições financeiras, algumas blindadas pela base governista, a exemplo do Banco C6, do Santander, do PicPay, que a base governista tratou de privilegiar, não permitindo a convocação. Esse pessoal está todo envolvido nesse escândalo do INSS e precisa ser descortinado esse esquema que lesou milhões de brasileiros aposentados e pensionistas. E, deputado, o senhor sente hoje também um ambiente diferente no Congresso em relação a isso, com essas novas informações que vieram à tona e agora até por causa dessa possibilidade de que políticos sejam atingidos? Hoje a gente teve a troca na defesa do Daniel Vorcaro, a saída de um advogado que era contrário à delação premiada e agora então ganha força o rumor de que é possível que o Vorcaro esteja se encaminhando para fechar uma delação. Trocou de advogado justamente, talvez, por uma resistência dessa ala da sua defesa. E isso no Congresso está movimentando as coisas também? De que forma, deputado? Olha, Vitor, eu sou aqui de Alagoas, do Nordeste, é uma terra que tem praias belíssimas. Aqui, quando você passa no leito da estrada, você vê vendedor oferecendo caranguejo. Caranguejo em corda. Quando você puxa um caranguejo, vem uma série de outros enfileirados. É assim que funciona Brasília, um protegendo o outro, porque o próximo pode ser você. Infelizmente, é a realidade e o governo comanda essa blindagem. Tá certo, é a avaliação do deputado Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI do INSS, deputado pelo União de Alagoas, CPMI, que junto com o restante do Congresso retoma os trabalhos próximo dia 1º. Obrigado, deputado, pela presença aqui com a gente e boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Obrigado, boa noite.